Êxodo, capítulo 28. Depois tu farás chegar a ti teu irmão Arão e seus filhos com ele, dentre os filhos de Israel, para me administrarem o ofício sacerdotal, a saber, Arão, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, os filhos de Arão. E farás vestes sagradas a Arão teu irmão, para a glória e ornamento. Falarás também a todos os que são sábios de coração, a quem eu tenho enchido do espírito da sabedoria, que façam vestes a Arão para santificá-lo, para que me administre o ofício sacerdotal. Estas, pois, são as vestes que farão: um peitoral, um éfode, um manto, uma túnica bordada, uma mitra e um cinto. Farão, pois, santas vestes para Arão, teu irmão, e para seus filhos, para mim administrarem o ofício sacerdotal. E tomarão o ouro, o azul, e púrpura, e carmesim, e o linho fino. E farão uma estola de ouro, de azul, de púrpura, de carmesim e de linho fino torcido, de obra esmerada. Terá duas ombreiras, que se unam às suas duas pontas, e assim se unirá. E o cinto de obra esmerada da estola, que estará sobre ele, será da sua mesma obra, igualmente de ouro, de azul, de púrpura, de carmesim e de linho fino torcido. E tomarás duas pedras de ônix, e gravarás nelas os nomes dos filhos de Israel. 6 dos seus nomes numa pedra, e os outros 6 nomes na outra pedra, segundo as suas gerações, conforme a obra do lapidário. Como relevo dos selos, lavrarás estas duas pedras, com os nomes dos filhos de Israel, engastadas ao redor, em ouro as farás. E porás as duas pedras nas ombreiras da estola, por pedras de memória para os filhos de Israel. Arão levará os seus nomes sobre ambos os seus ombros, para a memória diante do Senhor. Farás também engastes de ouro, e duas cadeiazinhas de ouro puro, de igual medida, de obra de fieira as farás, e as cadeiazinhas de fieira porás nos engastes. Farás também o peitoral do juízo de obra esmerada, conforme a obra da estola o farás, de ouro, azul, púrpura, carmesim e de linho fino torcido farás. Quadrado e dobrado, será de um palmo o seu comprimento e de um palmo a sua largura. E o encherás de pedras engastadas, com 4 ordens de pedras, a ordem de uma granada, um topázio e um rubi. Esta será a primeira ordem. A segunda ordem será de uma esmeralda, uma safira e um diamante. E a terceira ordem será de um jacinto, uma ágata e uma ametista. E a quarta ordem será de uma turquesa, um ônix e um jaspe, engastadas em ouro, serão nos seus engastes. E serão aquelas pedras segundo os nomes dos filhos de Israel, 12 segundo os seus nomes. Serão esculpidas como selos, cada uma com seu nome, para as 12 tribos. Também farás para o peitoral cadeiazinhas de igual medida, obra trançada de ouro puro. Também farás para o peitoral 2 anéis de ouro, e porás os 2 anéis nas extremidades do peitoral. Então porás as 2 cadeiazinhas de fieira de ouro nos 2 anéis, nas extremidades do peitoral. E as 2 pontas das 2 cadeiazinhas de fieira colocarás nos 2 engastes, e as porás nas ombreiras da estola, na frente dele. Farás também 2 anéis de ouro, e os porás nas 2 extremidades do peitoral, na sua borda que estiver junto à estola por dentro. Farás também 2 anéis de ouro, que porás nas 2 ombreiras da estola, abaixo, na frente dele, perto da sua costura, sobre o cinto de obra esmerada da estola. E ligarão o peitoral, com seus anéis, aos anéis da estola por cima, com um cordão de azul, para que esteja sobre o cinto de obra esmerada da estola, e nunca se separará o peitoral da estola. Assim Arão levará os nomes dos filhos de Israel no peitoral do juízo sobre o seu coração, quando entrar no santuário, para a memória diante do Senhor continuamente. Também porás no peitoral do juízo Urim e Tumim, para que estejam sobre o coração de Arão,
quando entrar diante do Senhor. Assim Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração diante do Senhor continuamente. Também farás o manto da estola, todo de azul, e uma abertura para a cabeça haverá no meio dele. Esta abertura terá uma borda de obra tecida ao redor, como abertura de cota de malha será, para que não se rompa. E nas suas bordas farás romãs de azul, de púrpura e de carmesim, ao redor das suas bordas, e campainhas de ouro no meio delas ao redor. Uma campainha de ouro e uma romã, outra campainha de ouro e outra romã, haverá nas bordas do manto ao redor. E estará sobre Arão quando ministrar, para que se ouça o seu sonido, quando entrar no santuário diante do Senhor e quando sair, para que não morra. Também farás uma lâmina de ouro puro e nela gravarás a maneira de gravuras de selos, santidade ao Senhor. E atá-la-ás com um cordão de azul, de modo que esteja na mitra, na frente da mitra estará. E estará sobre a testa de Arão, para que Arão leve a iniquidade das coisas santas, que os filhos de Israel santificarem em todas as ofertas de suas coisas santas. A lâmina estará continuamente na sua testa, para que tenham aceitação perante o Senhor. Também farás túnica de linho fino, também farás uma mitra de linho fino, mas o cinto farás de obra de bordador. Também farás túnicas aos filhos de Arão, e far-lhes-ás cintos. Também lhes farás tiaras, para glória e ornamento. E vestirás com eles Arão, teu irmão, e também seus filhos. Tu os ungirás e consagrarás e os santificarás, para que me administrem o sacerdócio. Faze-lhes também calções de linho, para cobrirem a carne nua, irão dos lombos até as coxas, e estarão sobre Arão e sobre seus filhos, quando entrarem na tenda da congregação, ou quando chegarem ao altar para ministrar no santuário, para que não levem iniquidade e morram. Isto será estatuto perpétuo para ele e para a sua descendência depois dele.